Começamos agora mais um Papo de Meliponicultor. Lives aqui no Instagram, essa semana especialmente. Lives aqui no Instagram e áudios depois no Spotify. Essa semana especialmente durante toda a semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta teremos live. Então já se preparem ao meio-dia para estarem aqui comigo com o Meliponário ao fundo, falando sobre a abelha nativa. E o tema de hoje é a diferença da apicultura e da meliponicultura. Então, a apicultura, que é uma atividade mais antiga, que se tem mais conhecimento, e a meliponicultura, que é uma atividade mais nova. Eu já venho abordando esse tema na live quando eu me torno meliponicultor. Já falei um pouquinho da história da apicultura e da meliponicultura, e hoje a gente vai falar sobre as diferentes práticas, né, que há algumas certas confusões, dado a biologia das abelhas, né? Então, a biologia das abelhas são diferentes. Lembrando que o termo apicultura, ele vem da apis, né? Cultura é criação, e apis é o gênero das abelhas de ferrão. E a meliponicultura vem das melíponas, que são as abelhas sem ferrão, né? Lembrando que o termo meliponicultura ele é bem recente, ele foi cunhado pelo professor Paulo Nogueira Neto, né? Lá no primeiro livro dele, de 1954, se eu não estou muito enganado, mas é um termo cunhado recentemente. E a apicultura, dado a tecnologia de criação dela, ela é muito mais antiga, né? Como eu falei lá quando eu me torno meliponicultor, os indígenas, os maias, já criavam as abelhas sem ferrão. Mas, dado a tecnologia da apis, é algo muito mais conhecido, né? Um ponto importante, né, relembrando essa parte histórica, no Brasil, até 1840, 1839, só tinha a criação de abelha sem ferrão. Depois chegaram as abelhas de ferrão, e um marco importante para a apicultura é que em 1889, um cara lá dos Estados Unidos, um reverendo, o Langstroth, ele criou a caixa Langstroth, que é o pessoal da apis hoje conhece e utiliza, né, que são a caixa em quadros. E aqui já entra um pouco de conflito de informações, né? As pessoas acham, quem não tem conhecimento das abelhas nativas, acham que as nossas abelhas também são criadas em quadros, são os favos de mel, né? Mas essa questão da tecnologia ela é muito importante para entender o quanto a apicultura ela é disseminada, né? O quanto há esse conhecimento da apicultura. Então, já diferenciando as abelhas de ferrão, as apis, né? Existem várias espécies de apis, né? Então a gente tem lá a apis da Alemanha, tem a apis italiana, tem a apis africana, que hoje no Brasil é tudo africanizada. Então essas espécies cruzam entre si. E existem as apis asiáticas, que são aquelas que você vê lá no paredão, vê aquele favão gigante com aquelas abelhas, aquelas lá são as asiáticas. Essas não existem no Brasil. No Brasil, nós temos as europeias, que são misturadas hoje com a africana, que é a apis scutellata, hoje é tudo africanizado. Então, já diferenciando, né, a gente está falando das apis que se cria em caixas Langstroth, que são as caixas de quadros. Diferenciando que nas abelhas nativas, na apis é vertical, né, essa postura ela é vertical, né, então tem lá os favos, independente de ser na caixa ou não, se você for no forro de uma casa, dentro de uma árvore, você vai ver os favos na vertical. Na árvore, no forro da casa, é tudo torto. Né? O que acontece na caixa é que você coloca ali uma cera guia e as abelhas vão fazer nos quadros bonitinhos que depois o apicultor consegue manejar. Nas abelhas nativas não é assim que acontece. Você não consegue fazer esse manejo de quadros. Tanto é que aí está uma diferença, por exemplo, da troca de caixa. Para você trocar a caixa da apis é muito fácil. É muito, muito fácil. Você pega o quadro e coloca numa outra caixa. As caixas são padrão, são padronizadas desde 1890. Então já estão mais de 100 anos com uma tecnologia de uma única caixa que serve para a espécie no mundo todo. Então isso é muito interessante, é um marco muito importante mesmo, que em poucas criações animais se vê isso. Né? Na avicultura, por exemplo, existem diversas raças, diversos manejos de galpão e assim por diante. Na suinocultura também existem vários tipos de criação, mais livre, mais fechado, a porca vai ficar fechada ou vai ficar solta com os leitões, e são várias possibilidades para a mesma espécie, o que não acontece na apis. Então, hoje você não vê invenções de caixa
na apicultura. Diferente da meliponicultura, né? Que quando a gente vai falar da meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão, a gente está falando de diversas espécies diferentes. Cada espécie com um comportamento diferente. Então, isso deixa a meliponicultura mais rica, né? Deixar bem claro que aqui eu não tô para falar o que é melhor, o que é pior. Né? A apicultura não é pior, não é melhor que a meliponicultura. Eu tô aqui para falar a diferença entre elas, né? E a partir daí eu vou falar de características de cada criação. Voltando lá na questão dos quadros, né? E isso a gente não tem na meliponicultura, já que a maior parte é horizontal e algumas abelhas vão fazer o cacho em crias. Mas daí sai mais ainda do padrão do que seria em quadros. Né? Então, as nossas abelhas, a cria é no favo, mas é no disco de cria. Das que fazem, né? Isso que eu estava falando da diversidade de espécie, das que fazem em células de cria, a gente vai ver ali sim um favo ali no disco de cria. Por quê? É a forma que as abelhas encontraram de melhor aproveitar o espaço, né? Então o hexágono é a melhor forma de aproveitamento de espaço. Aproveita muito mais espaço do que um quadrado ou do que um círculo. Então por isso que as abelhas fazem favo, tanto a de ferrão como a sem ferrão, como as vespas, né, utilizam os favos para colocar as crias. A diferença é que as nativas, as sem ferrão, elas não utilizam o favo para colocar alimento. O alimento nas abelhas sem ferrão, ele é em potes de mel. Né? Esses potes, às vezes maiores, às vezes menores, e em alguns casos, como é o caso da marmelada, ele vai aparecer ali como quase como torres, né? Vai ficando um em cima do outro, mas são pequenos potes amontoados. Então essa é uma das grandes diferenças na questão de organização do ninho e das estruturas. Então a apis, nos favos que os apicultores organizam nos quadros de cria, e na meliponicultura, em potes de mel, o alimento. Né? Ainda sobre o comportamento, e daí a gente vai entrar bastante na questão de biologia das abelhas, na apis, por exemplo, a rainha ela cruza aí, em média com 12 zangões. Então, quando você pega uma rainha de apis, você tem ali 12 genéticas diferentes. E, infelizmente, isso não acontece na abelha nativa. Na abelha nativa, o cruzamento é com apenas um zangão. Então, ali tem 2 materiais genéticos, o material genético da rainha e o material genético do macho. Na apis, não. Na apis são mais na média, 12. Um pouco menos, às vezes até 15 zangões. Então, é um fato bem interessante. Um outro fato bem interessante e que gera muita confusão, né, quando eu falava do desconhecimento da população em relação às abelhas nativas, isso daqui é um fato muito importante. Que é a questão... E, pessoal, já vai deixando aí nos comentários se você cria a abelha de ferrão. Muitas pessoas que me seguem são apicultores também. Né? A maior parte é meliponicultor só, mas tem bastante gente que cria abelha de ferrão. No geral, o apicultor ele vai criar um pouco de abelha sem ferrão. Ele acaba indo também para a meliponicultura. Mas é um pouco mais difícil quem começa na abelha sem ferrão ir para a criação de apis. Né? Muita gente pergunta se eu crio apis, eu não crio. Eu fiz o curso do Senar, é um curso muito bom, gratuito, geralmente. Pelo menos aqui no estado de São Paulo tem várias cidades. Então eu fui na cidade vizinha, participei de diversas semanas realizando o curso do Senar. Então eu fiz o curso de apicultura, tenho conhecimento na área, um pouco prático, né, de fazer o curso lá, coletar mel, tirar enxame, trocar de caixa, botar na caixa, fazer resgate. Tudo isso eu já fiz com a apis, já tomei algumas ferroadas. Optei por não ir para apicultura. Isso me deu uma base bem importante para entender de algumas coisas que algumas pessoas tentam inventar, algumas confusões que o pessoal faz com a apis, mas realmente a biologia das abelhas nativas, ela é bem à parte, são poucas coisas que a gente consegue aí pegar da apicultura e passar para a meliponicultura, né? Que é agora esse ponto bem importante, que há uma confusão no geral, que é a questão das enxameações. A apis, quando ela vai... A enxameação, para quem não sabe, é o processo de multiplicação natural das abelhas. Né? Os mamíferos, por exemplo, eles acasalam e têm os filhotes. As abelhas, um grupo de abelhas sai, agora que é a diferença. Nas abelhas de ferrão, a princesa fica na apis, a princesa fica no enxame, a rainha sai com as campeiras para buscar um novo local. Nas abelhas sem ferrão isso não acontece. A rainha das abelhas nativas, de qualquer espécie de abelha nativa, pessoal, a gente tem toda a diversidade que eu já falei, vários tipos de cria, vários tipos de ninho, tamanho de ninho, mas nenhum deles a rainha voa. A rainha não voa. Ela é fecundada, lembrando, por apenas um zangão. Ela vai desenvolver o abdômen dela, ficar aí 3, 4 vezes maior que uma operária.
esse abdômen fica tão grande que ela perde a capacidade de voo. Então, isso é muito importante. Nas abelhas nativas, quem sai para uma enxameação é a princesa... Nossa, mordi minha língua agora. Quem sai para enxameação é a abelha princesa. É a princesa que sai com um grupo de operárias formar um novo enxame num novo local, distribuindo a espécie, aumentando a espécie na região. Na abelha de ferrão, é a rainha que sai. Então a rainha velha sai, e isso faz um pouco de sentido, porque tipo, se ela morrer, o enxame ficou garantido ali. Né? Então ele ficou garantido ali, quem fica é a princesa. E isso também, esse comportamento de voo da rainha, ele é importante para entender outro ponto que muitas pessoas confundem, e que vocês que estão vendo aqui agora têm a missão de espalhar isso. Que a abelha sem ferrão, ela não vai embora. Se você viu um enxame no muro, passou ali 15 dias, 6 meses depois, e não estava mais no muro, ele não foi embora. Ele morreu. Morreu. Tá? Ele não vai embora. Por quê? Porque a rainha não voa. Então, o enxame vai definhar. Né? Na abelha de ferrão, a rainha possui a capacidade de ir embora. Então, se o local não ficou legal para ela, ela pode migrar. Naturalmente migrar. Então, isso é muito, muito importante para diferenciar o comportamento das abelhas. E para explicar para as pessoas. Né? Muitas pessoas acham bonitinho que o enxame foi embora. Ah, estava aqui e não está mais. Não. Aconteceu alguma coisa e ele morreu. Tá, pode ser natural, na natureza acontece isso, outro enxame entra depois, mas se for na sua caixa, saiba que algo aconteceu com a sua caixa. O enxame não foi embora porque ele quis. Ele morreu por causas naturais, que pode acontecer, ou porque você fez algum manejo indevido, porque ele estava no local inadequado, porque faltou recursos. Então isso é muito importante, esse comportamento das abelhas de ferrão para as abelhas sem ferrão é importante, tá? O mesmo vale, tipo, a pessoa abre antigamente, né, e até hoje, a pessoa abre o muro, abre a árvore, mexe na abelha, ela foi embora. Não, não foi embora, ela morreu, você matou o enxame, ou, né, ele morreu, aí de causas naturais. Essa é uma das principais diferenças biológicas entre a Apis e as melíponas, as abelhas do grupo melípono, que são as abelhas sem ferrão. Também essa questão voltando lá a gente falar de tecnologia, né, a apicultura ela ainda está num crescente tecnológico. Na Apis, como o que eu faço para a Apis aqui no Brasil vai valer praticamente para o mundo todo, né, essa tecnologia ela já é mais antiga, ela já é mais difundida. Há muitos anos vem se estudando a Apis. Então já se sabe muito sobre a biologia da Apis. Já tem inseminação, por exemplo, de rainhas. E esse estudo com as abelhas nativas, ele é mais recente, por todo aquele desconhecimento que a gente já conversou a respeito da existência das abelhas e também pela variabilidade. Um estudo que eu vou fazer com mandaçaia, ele provavelmente, principalmente numa questão mais reprodutiva, ele não vai valer para uma escaptotrigona, não vai valer para lambiolhos. Então, essa diversidade da meliponicultura vai dificultar um pouquinho esse crescimento tecnológico. Mas com o crescimento da meliponicultura, isso tende a crescer junto. Tem muito pesquisador bom pesquisando sobre as abelhas nativas. Que eu falei, começou lá com o professor Kerr, com o professor PNN, com o professor Leonel, da USP, e vários outros pesquisadores que pesquisaram e vêm pesquisando as abelhas nativas. Então, essa questão da Apis, ela é mais conhecida, é mais difundida, há um maior conhecimento sobre isso. Mas também, ao mesmo tempo, algumas coisas a gente consegue pegar da Apis, né? Por exemplo, o próprio pessoal da apicultura, né, não é uma dificuldade, mas no Brasil, por exemplo, por uma questão cultural que eu não sei explicar, o mel, por exemplo, ele é mais visto como medicinal. Então o consumo no mel, o consumo per capita de mel no Brasil, ele é baixíssimo, baixíssimo. Acho que não chega a 50 gramas por pessoa. Em outros locais, na Europa, por exemplo, chega aí a 1 quilo por ano. Então, esse consumo de mel, por exemplo, ele ainda tem muito a ser aumentado no Brasil, seja pela apicultura, seja pela meliponicultura. Né? E como eu falei na questão já comentamos sobre a história da Apis, que hoje ela é encontrada em qualquer matinha que você vê, vai ter uma Apis, qualquer cidade vai ter história de uma enxameação que chegou numa casa, que está num forro, todo mundo sabe de uma história de uma Apis em algum lugar. Né? Então, ela é fato consumado, ela é uma espécie já difundida, tem todos os impactos dela por toda a América Latina, América Central. A africanizada, por exemplo, já chegou lá no sul dos Estados Unidos. E a própria Apis, que não é nativa dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos a gente tem as Apis europeias. Então tem todo o impacto da apicultura
Também, na questão, né, tem muita gente que acaba não abordando esse tema por medo de falar dele, mas é fato que há uma concorrência entre as abelhas apis e as abelhas sem ferrão, né, pela questão da população dela. Ela se desenvolveu esse cruzamento da europeia com a africanizada, deu muito certo no Brasil, ficaram muito resistentes. A africanizada, ela tem um comportamento enxameatório maior, então ela sai de um lugar, vai para outro, ela solta enxames filhos, que no caso é a rainha, mas a princesa vai ficar no local. Então tudo isso tem que ser entendido. Por exemplo, Carlos, por que você não cria apis? Por toda a questão de ferrão, de fumaça, do peso. Ah, é muito fraco, muito. Tá com medo? Não, mas são escolhas, né? São escolhas. Mas o principal também é a questão de concorrência. Eu teria que ter o meu apiário em um outro local. Sim, muitas pessoas criam abelhas sem ferrão junto com abelhas de ferrão. Não há nada de errado com isso. Mas pelo número de enxames que eu quero ter aqui, por exemplo, no meliponário rural, eu não quero, eu tenho um apiário, eu não quero que ninguém tenha um apiário aqui perto. Porque há uma concorrência, pessoal. São milhares de bocas para alimentar. Abelhas que produzem quilos e quilos de mel. Que saem pela manhã, às vezes muito antes do que as abelhas nativas. Que toleram uma temperatura muito maior, que tem uma capacidade de buscar água e tolerar temperaturas altas, ao mesmo tempo que possuem resistência ao frio também. Então, essa competição, ela existe e tem que ser levada em consideração quando você pensa, por exemplo, em instalar um meliponário junto de um apiário. Quem tem conhecimento já de manejo, quem já tem alguma experiência com apis, fica um pouco mais fácil. E algumas espécies possuem um comportamento mais diferente. Se a gente for ver a apis, muitas pessoas confundem a mandaçaia e as urussus com ela, que são abelhas maiores, realmente, tem ali basicamente o mesmo tamanho. Então elas vão ter um comportamento de forrageio parecido, vão visitar flores parecidas. Quando você pega uma mirim, quando você pega uma jataí, ela tem um comportamento diferente dado o tamanho dela. Vai visitar espécies diferentes. Então, por exemplo, apicultor que quer criar jataí junto, pode criar e provavelmente vai ter uma boa produtividade. O mesmo vai valer na questão você aproveitar, por exemplo, o deslocamento, né? Você tem que ir no apiário, visitar as caixas, fazer manutenção, levar caixa, pegar melgueira. Se naquele apiário você instalar ali 10, 20 caixas de jataí, você pode ter uma produtividade junto com as apis, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para você pensar na relação apicultura e meliponicultura. Então, a apicultura ela tem um conhecimento maior por parte da sociedade, tem um conhecimento maior na questão mundial mesmo do produto das abelhas, mas a meliponicultura tá na cola, né? Tá aumentando o número de criadores, o número de pessoas que sabem da existência do produto das abelhas, e assim como a apis, daí é um trabalho, né, como eu falei, a gente tem que fazer junto, de mostrar, por exemplo, que o mel ele é um alimento, ele não é só um remédio. É claro que tem todas as questões medicinais dos méis, mas que o mel é um alimento e pode ser consumido, muito bem utilizado na troca de açúcares simples, né? Então, esse mesmo trabalho, entre aspas, essa mesma dificuldade que a apicultura tem, a meliponicultura tem e vem crescendo, os dois vêm crescendo junto, esse consumo dos méis vem crescendo junto. Uma outra diferença grande da apicultura e da meliponicultura hoje é a possibilidade de criação em meios urbanos. Boa parte de quem cria abelha sem ferrão está em meio urbano, e a apicultura é proibido, tá? É proibido, pessoal, por lei, e realmente é muito perigoso. Dada a questão da africanização, né, todas as abelhas no Brasil hoje são africanizadas, tirando lá em Fernando de Noronha, ou pessoas que têm trazido rainhas da Europa. Mas também tem uma outra questão aí, a gente vai ter que falar, daí tem que falar de questão sanitária, que não é tão interessante, talvez, ter a europeia hoje no Brasil. A africanizada ela é também mais higiênica e mais resistente a patógenos. Né? Se hoje não tem algumas doenças, por exemplo, a cria pútrida americana, que é uma doença muito severa, se ela não existe no Brasil hoje, é porque as nossas abelhas são africanizadas. Doenças que existem no Uruguai, na Argentina, não tem no Brasil, porque as nossas apis são africanizadas. Então tem que tomar um certo cuidado, mas elas são sim agressivas, é fato consumado, não tem o que discutir. Sim, você pode selecionar linhagens dentro do apiário que sejam mais mansas, isso é possível, substitui rainha, faz cruzamento, mas ainda assim ela é defensiva, ainda assim pode vir genética de fora, como eu falei, qualquer mata que você for, você vai encontrar um enxame de apis, qualquer florada que você for ver, você vai encontrar uma apis lá na flor. Então elas estão presentes basicamente no Brasil todo. Em alguns locais
onde há uma mata muito preservada, talvez você encontre menos. Mas no geral, dado também a toda a degradação, influência do ser humano frente às matas restantes, elas estão presentes. E voltando lá no que eu estava falando, ela é proibida no meio urbano. Se você vê alguém criando ápice no meio urbano, denuncie, porque realmente é muito perigoso e, infelizmente, algumas pessoas irresponsáveis fazem. É claro que eu não estou falando que a apicultor é responsável, mas algumas pessoas dentro da apicultura, alguns que se dizem apicultor, insistem em criar as abelhas perto de residências. Até no meio rural é proibido, tem que ter lá 200, 300 metros de residência, de criação de animal confinado, né, e tem que ter essa distância. Então é muito importante isso. Na meliponicultura não, você pode criar na sua cidade. Então se algum vizinho, sei lá, por algum motivo, por motivo cultural, né, se você falar que cria abelha e a pessoa achar ruim, pode ficar tranquilo que você tem o seu direito de criar abelha sem ferrão dentro da cidade, porque não possui ferrão, né? Então isso é importante deixar claro, né, para que não haja essa confusão, para que você tenha a sua criação no ambiente urbano e também no ambiente rural, no caso também das abelhas nativas. Então essa diferença de comportamento delas é muito gritante, né, essa defensividade. Uma outra diferença biológica, e que também ela é relacionada às abelhas nativas, é a questão de volume da caixa, né? A caixa da Apis ela é bem grande. Nossa, agora vai fugir de cabeça, mas ela tem 40... se alguém lembrar, se tiver algum apicultor, depois coloca a medida da caixa, mas são mais de 20 litros de volume. Se a gente for considerar as melgueiras, é muito volume para aquele enxame, o que não acontece nas abelhas nativas. Acontece em grandes volumes, como é o caso das urussus, de uma borá, de uma escaptotrigona, que pode chegar assim aos seus 20 litros de volume, mas isso é passando bastante. No geral, essas espécies vão chegar aí nos 12, 14 litros que o enxame vai ocupar, né? E dado a diversidade das abelhas nativas, a gente vai ter enxames, como é o caso da Lambiolis, que vão ocupar caixinhas de 500 ml. Mirim preguiça, 1 litro. Jataí, 3.600, 4 litros de volume. Mandaçaia, 6,5, 8 litros. Então, a diversidade de espécies de abelhas sem ferrão, elas vão aumentar os detalhes na criação, né? Então, cada grupo de abelhas tem o seu manejo específico. Aí, 500 ml de água já foi. A gente passa agora para outra garrafinha. Tá muito quente. Um ponto importante, né? Por exemplo, a Apis, para quem algumas pessoas pensam que é interessante manejar no frio ou à noite, né? Que elas estão, entre aspas, mais calmas. E não, é bom você manejar no calor. Por quê? Elas não ficam tão agressivas e no calor elas vão estar fora trabalhando. Então vai ter menos abelha dentro. Quando está frio, elas podem ficar mais agitadas. E vai ter mais abelha dentro do enxame. Então são essas características aí que algumas pessoas acabam confundindo, né? Não tem realmente esse conhecimento e muita coisa você não pode pegar da Apis e trazer para a meliponicultura, né? Uma diferença também é a questão dos produtos, né? A coleta dos produtos ela é diferente. Como a Apis coloca o alimento nos favos, você pega o favo, coloca lá na centrífuga, a abelha, se o favo tiver certinho, se o mel tiver maduro, tiver operculado, né, vai ter a tampinha, você tira a tampinha, coloca quem bota é galinha, né? coloca na centrífuga, que vai ali vários quadros, gira, e esse mel vai sair do quadro. Então você vai ter ali o mel no favo, que centrifugado, você consegue tirar esse mel. Nas abelhas nativas é diferente, é o pote. E daí cada espécie vai ter a sua coleta. Abelhas grandes você pode coletar com um sugador, que é muito bom. Potes médios, vale a pena você furar e virar, como é o caso da tubuna. Potes pequenos, recorta e espreme, porque os potes são muito pequenos. Então cada grupo de abelhas vai ter ali a sua técnica de manejo. Por isso é importante estudar cada espécie que você vai criar. Quem quer criar Apis vai estudar uma única espécie. Quem quer criar mandaçaia vai estudar mandaçaia, jataí, mirim, e assim sucessivamente. Um outro ponto importante, o pólen, por exemplo, né? A coleta de pólen da Apis. Você coleta antes dele entrar, porque é muito difícil você tirar ele do favo. Né? Elas armazenam também no favo, mas a coleta de pólen, por exemplo, para quem não sabe, ele é feito externamente. Então coloca ali uma telinha
de uma forma que para a abelha passar, ela vai se espremer e aquele pólen que está grudado na corbícula vai cair numa bandejinha. E isso não pode ser tão apertado, porque pode arrancar a perna das abelhas, e tem que ser um pouquinho abertinho para que um pouco de pólen entre, porque as abelhas vão precisar daquele pólen. Se você for fazer a coleta de pólen, você tem que fazer um manejo de crias, colocar mais cria nova. Então você vai pegar a cria nova de um enxame e colocar naquele que você quer coletar pólen, para que a abelha vá buscar mais pólen. Então quando tem mais cria jovem, a apis tende a buscar mais pólen. Então você estimula essa coleta de pólen. Nas abelhas nativas, você vai coletar o pólen com uma colher ali dentro do pote de pólen. Ou então vai coletar esses potinhos, vai abrir ali com toda a higiene, né, pessoal? Vai abrir ali com a mão e tirar de uma abelha menor, por exemplo. Ou então, se você quer alimentar uma outra abelha, você vai ali, pega o potinho, passa para outra. E assim por diante. Né? Nas abelhas tem a divisão por módulos. Você pega o módulo inteiro com todo alimento e células de cria. Nas apis, você faz a divisão com os quadros. Né? Então todas as diferenças são importantes e algumas pessoas acabam, né, como eu falei, essa questão do cruzamento da rainha com mais zangões, da rainha voar, né? Isso são um dos pontos mais importantes na criação das abelhas, diferenças, né, biológicas entre a abelha de ferrão e a sem ferrão. É um outro ponto que diferencia. Na apicultura, né, eu não vejo, né, uma apicultura robista. O cara pode querer só para consumo próprio, mas ele vai criar pensando em mel, né? Você não vai ter uma abelha ali que pode ferroar, que você vai ter que ir lá manejar ela só por hobby. Algumas pessoas raramente têm, mas no geral na apicultura ela já é focado para algum produto. Não para ser externo, mas pode ser só para consumo interno da pessoa. Já a meliponicultura não, né? Você tem a criação aí de, como eu falei, lambiolhos, mirim preguiça, mirim guaçu, abelhas que não vão produzir mel. Né? No caso, como eu já mostrei em vídeo, se você tiver vários enxames de mirim guaçu, vários enxames de mirim preguiça, mais antigos, você consegue ali coletar algum própolis, mas mel você não vai conseguir. E eu já estava esquecendo da água. Uma aguinha com limão ajuda a passar mais a sede. Então, essa diferença, né, do hobby. Dificilmente você vai ter ali um apicultor robista. Você vai, geralmente, mais focado na produção de produtos. Meio redundante, né, mas produção de produtos. Coisa que na meliponicultura não necessariamente ocorre esse tipo de criação. E já olhando aqui, é exatamente isso, pessoal. Nessas lives, tem várias perguntas aparecem, mas eu vou focar nas perguntas que têm relação ao tema, né? E o André Luiz, se é possível criar apis junto com a sem ferrão, como eu falei, ela mas você tem que levar em consideração essa questão da concorrência, né? Porém, tem muitas pessoas que criam, tem vários alunos que criam, que estavam na apicultura, entraram na meliponicultura e estão gostando, né? Tem como você trabalhar com os dois, mas você tem que sempre levar em consideração a concorrência. O mesmo vai ser, por exemplo, eu tenho 90 enxames de mandaçaia. Se eu quiser ter 180, eu vou ter que pensar na concorrência entre eles. Mas essa concorrência ela é menor quando a diferença das espécies existe. O mesmo vale para as abelhas sem ferrão. Carlos, 90 mandaçaias aqui, eu estou tendo que alimentar muito. Será que vai pesar eu colocar mirim preguiça e jataí? Provavelmente não, porque o comportamento é diferente, visitação de espécies diferentes. Então, isso que vale. Isso que vale para apis, vale também entre as abelhas nativas, tá? Essa questão da concorrência. Então, é interessante você que está pensando em produção ter mais de uma espécie no teu meliponário. Você vai aproveitar melhor os recursos disponíveis. Em Carlos, aqui na minha região, urso boca de renda não é nativa, mas ganhei uma caixa faz um ano. E elas estão super bem. No 4º módulo já. Então, é uma outra questão para uma outra conversa, mas assim como a apis é uma espécie de fora, né? É do Brasil, mas está fora do seu bioma. O Carlos Alberto tem 10 caixas de apis e começou primeiro com apicultura. Muita gente também começa primeiro com apicultura, né? Tem muitos apicultores que não têm o conhecimento tanto do manejo das abelhas nativas. Não há nada de errado com isso, como eu falei, toda a sociedade não tem esse conhecimento de manejo das abelhas nativas. O Rodrigo também está começando nas apis. Comecei há 2 anos, 10 caixas de tetragonisca, plebeia.
Boa, Lúcio. No caso das abelhas nativas, pessoal, na divisão, a fecundação, na maior parte das vezes, quando você faz uma divisão, ela é interna. Quando ocorre a enxameação natural, nesse processo da princesa sair do enxame matriz e ir para o novo oco, para o ninho isca ou para a caixa isca, nesse processo ocorre a fecundação ou, como a gente vê na isca, ocorre um acúmulo de zangão, a princesa sai, faz o voo e volta. E também depende da espécie. Mas na enxameação, a fecundação tende a ser externa. Na divisão, tende a ser interna. Mate Freitas, quase perdi a Jataí assim num local ruim. Então, para quem não viu, pessoal, essa aqui é uma série de lives, tá? Estão disponíveis aqui no feed e o áudio está indo lá pro Spotify. Então nos sigam lá, Papo de Meliponicultor. Tá corridinho aqui, eu tô editando, já tem um primeiro áudio lá, mas todas essas lives, no futuro próximo, quanto antes, estarão disponíveis no Spotify e vocês poderão fazer suas atividades manuais ou físicas, escutando aqui as nossas lives, o Papo de Meliponicultor. Vamos ver mais pessoas. Definhamento, sol. Por isso que eu tenho falado, né? Eu tô vindo aqui numa sequência de conhecimento, falando o que é ser meliponicultor, quem pode ser, onde criar, né? Por isso que a gente já falou sobre o ambiente, todo dia eu falo sobre a temperatura, que aqui tá muito quente, mas agora já baixou um pouquinho, tava 33, tá 32,8, deve chover daqui a pouco. Pessoal conversando bastante aí no chat, é isso daí. Cadê? Pessoal, um comportamento importante aqui também, uma diferença entre elas, essa diferença do volume que eu falei, né, que vai ter entre as abelhas nativas, mas no caso, para quem coloca ninhos iscas, pode ficar tranquilo, se o seu ninho isca for até 5 litros, dificilmente vai entrar uma apis. Em 5 litros, há um risco mínimo. Então, às vezes ela entra, na maior parte das vezes abandona, às vezes ela vai tentar fazer por fora, mas daí é esse comportamento da apis, né? Assim como o arapuá, como o aguaxupé, ela possui a capacidade, né, uma diferença aí da apis para boa parte das abelhas sem ferrão, essa capacidade de fazer ninhos externos. Né? Então, as abelhas nativas, no geral, elas fazem ninhos internos no oco, no formigueiro, no cupinzeiro, mas geralmente é interno. Poucas espécies de abelhas sem ferrão fazem os ninhos externos. A apis possui essa capacidade. Então, a apis possui essa capacidade de não precisar de ocos. A apis também utiliza ocos mais abertos. Né? Então, quando o oco tem, tipo, lá um palmo, tem uma abertura de um palmo, dificilmente você vai ver uma abelha nativa ali. Esse oco seria morada, né? A gente já vai voltar na questão do impacto da apis, seria morada de pássaros, de pequenos mamíferos, de pequenos roedores. Então as abelhas nativas não entram nesses ocos mais abertos. A apis entra. Né? Então também uma diferença aí de comportamento delas. Mas no caso de armar iscas, pode armar suas iscas de 2, 3, 5 litros tranquilamente, que vai entrar. É raríssimo de entrar abelha de ferrão. Caso entre, também não é tão difícil você achar algum apicultor. Né? Isso também é fácil. Geralmente você acha o apicultor na cidade. Né? O que é mais difícil de você achar um meliponicultor. Né? Hoje em dia já se acha mais fácil cada cidade ali um meliponicultor, mas o apicultor, geralmente toda cidade tem ali seu apicultor. Vai lá na feirinha, vê quem tá vendendo mel, pergunta se ele é apicultor, comenta, ó, tem um ninho isca aqui, entrou um enxame de apis, quer pegar, quer pra você, né? Então, geralmente você consegue os comentários, então pode instalar, se tiver, não é também porque tem apis no local que não vai ter enxameação de abelha nativa, né? Pode assim ainda você conseguir enxameações de abelha nativa onde tem um apiário. Muitos também, não é raro de acontecer enxameações de abelha nativa em caixas de apis. Né? Às vezes a apis vai embora, fica ali o cheiro do própolis, ou o apicultor fez a caixa bem feita, colocou ali uma cerinha, um própolis. Então, por exemplo, teve uma vez já que eu consegui 6 enxames de mandaçaia que estavam em caixa de apis. Então o apicultor não queria, passou para mim, eu fiz a transferência daí para uma caixa adequada, né?
Porque por mais que fosse mandar saia, tem até alguns vídeos no canal, lá no YouTube, transferência de mandar saia de caixa de apis. Tá bem legal. Só que o enxame tava fraco, porque a caixa é muito grande, a questão térmica das abelhas fica prejudicada. Então o apicultor passou para mim, eu fiquei com as caixas, fiz a transferência e devolvi as caixas para ele. Então não é raro. Né? Agora, por exemplo, se entrar uma borá, a borá tem uma capacidade, depois de muitos e muitos meses, de lotar uma caixa de apis. O pessoal falando que arma iscas perto de apiário e funciona, realmente tem a chance de funcionar. Mas pode ocorrer uma concorrência com relação ao... Pode haver uma concorrência com relação à florada no futuro. O mel de apis, tem que tomar cuidado, pessoal. Xarope com mel de apis, não. Né? Se for para dar um mel de apis que seja puro, mas que seja de um enxame confiável também. Uma diferença grande... Uma diferença grande aqui com relação às apis e às nativas é que a apis possui doenças de apis. A abelha nativa não tem doença. As doenças que são encontradas hoje nas abelhas nativas advêm da apis, seja por um contato delas de... Pessoal, infelizmente, terminaremos a live por aqui. Falta de condições de voz. Vou me atentar mais na próxima para tomar mais água. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Então, essas são as diferenças entre a apis e a meliponicultura. Duas atividades. A apis também, reforçando, é uma atividade que traz benefícios ao meio ambiente, né? Ela está ligada à sustentabilidade. Não vai ter apicultor desmatando, o apicultor também planta bastante, o apicultor também preserva. Então, assim como a meliponicultura, a apis está ligada à sustentabilidade. Tá? Mas no caso do uso dos produtos das apis, tem que tomar cuidado na meliponicultura, porque não... Acho que agora eu vou conseguir falar o finalzinho. Não tem doença em abelha sem ferrão. As doenças são da apis e acabam passando para as abelhas nativas, seja por um contato na flor, que não tem como falar que esse contato não existe, mas principalmente pelo uso de produtos, do mel, do pólen, tá? Então, evitar o uso de mel de apis e de pólen de apis para alimentar as abelhas nativas. Em situações bem específicas pode ser utilizado. Se houver uma segurança, também pode ser utilizado. Essas doenças de apis, também para deixar claro, não fazem mal para o ser humano. Tá? Essas bactérias e esses ácaros não fazem mal para o ser humano, por isso que o mel é comercializado, por isso que não tem nenhum problema. O problema realmente é entre as abelhas. Então também podem ficar tranquilo com relação a isso. Realmente ficamos por aqui. Eu ainda tenho que usar a minha voz para gravar os vídeos dessa semana. Um abraço e até o próximo Papo de Meliponicultor.